Então, na semana passada nós falamos sobre alegria, a verdadeira alegria, onde é que está ancorada e apoiada a nossa alegria. E hoje nós vamos trazer uma outra característica de uma igreja que está centrada no Evangelho, que é a humildade. Tá bom? Então, uma comunidade humilde. E aí nós vamos novamente caminhar essa manhã e conversar um pouco sobre mais essa característica, que é uma característica, se vocês observarem o livro que a gente tem usado como texto, ele sempre vai fazer uma colocação direta a nós, como cristãos, individualmente. E depois que ele trabalha, trata e nos mostra quem nós somos individualmente, ele diz, olha, isso aqui, como eu falei na semana passada, ele precisa transbordar para a vida comunitária, para a vida da igreja. Então, como a gente falou, a alegria verdadeira na semana passada, quando eu entendo quem eu sou, qual é a minha identidade em Cristo, por que eu posso confiar e por que eu sou justificado, e essa justificação, no caso, dá início em mim a um processo de me aproximar mais de Deus, de fazer mais a vontade dEle, de me envolver mais com Ele. Vocês lembram, no domingo à noite, houve na mensagem do domingo à noite, houve uma aplicação que foi bem interessante. Eu acho que todos devem lembrar essa aplicação que foi feita pelo irmão Charles aqui na noite de domingo, que foi bem, ela ficou assim bem falando ao meu coração. Ela dizia o seguinte, se você quer conhecer mais a Deus, conheça a vida de Jesus. Então, quando eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei quem eu sou, eu começo a desenvolver um relacionamento com esse Deus, com esse Cristo, com quem me libertou, com quem me salvou, quem foi eleito lá no início de todas as coisas para afirmar o plano da redenção, da nossa redenção. Então, quando eu tenho vontade de me aproximar mais e conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer mais o meu Salvador. Eu preciso conhecer mais quem é Jesus. E quando eu passo a conhecê-lo mais, eu estou sempre fazendo o quê? Eu estou sempre numa ascendente no processo de santificação. Quando eu me distancio desse Deus, quando eu não me interesso em saber o que Ele fez por mim, quando eu não me interesso em ter um relacionamento com Ele, a minha santificação ela se estagna. Certo, mas isso tem a ver conosco, a santificação? Lembra da última aula? Que a gente conversou um pouco disso, há uma parte que é comigo, né? Paulo vai dizer que ele faz o quê? Que ele se esmurra, ele trabalha como um atleta de alto desempenho, né? Para que ele possa alcançar algumas coisas dentro da vida cristã. Não diferentemente de nós. E foi isso que nós falamos no domingo passado. Falamos, nós sabemos quem nós somos em Cristo, e agora nós vamos começar a desenvolver um relacionamento com esse Cristo através do Espírito que habita em nós, para que a gente possa crescer em santidade. E por isso nós somos alegres. Era o fechamento. Agora nós temos a segunda parte, ou a segunda característica de uma igreja centrada no Evangelho, que é a humildade. Pode passar, meu irmão, por favor? E aí eu fiz um gráficozinho aí mostrando o que nós vamos ver para já fazer os highlights das próximas lições e trazer vocês para cá. Lembra que a gente falou no início da última aula, eu vou fazer só uma recapitulação rápida, que a gente fala do Evangelho como sendo a base? O Evangelho é a base de tudo. E aí, em cima disso, ele vai construindo as características. A primeira característica que nós descobrimos e trabalhamos na semana passada foi a alegria. Que nós descobrimos qual é a verdadeira alegria no último domingo, né? Alguns já conheciam a verdadeira alegria. Outros, quem sabe, não. Mas, para que eu, enquanto comunidade, possa dar frutos, eu tenho que pensar um pouco é uma pirâmide, nessa pirâmide que se encontra aí. Então, o primeiro passo, ou a primeira condição ali que eu coloquei foi a alegria. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a segunda característica, ou o segundo fruto de uma comunidade que está centrada no Evangelho, que é a humildade. E mais na frente, Bruno vai falar um pouco para a gente de honestidade. Depois nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus, e lá no final, tudo isso vai culminar o quê? Na minha missão.
eu já sei quem eu sei porque eu sou desse jeito, eu me reconheço, que é o que a gente vai fazer, de quem eu sou, no sentido de que eu preciso de humildade, eu preciso ser honesto comigo para descobrir quem eu sou, eu preciso entender e lembrar que o Evangelho é sobre graça, né? É sobre uma dádiva que eu não merecia, mas ainda assim Cristo foi lá e cumpriu todo o que era necessário para que nós fôssemos o quê? Reconciliados com Deus. E tudo isso me leva o quê? Pastor Marcelo e companhia, a missão, a cumprir o mandado que foi nos dado por Jesus Cristo, que é o quê? Disseminar a base aqui. E no início da última aula nós também falamos de o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a pessoa de Cristo em nossas vidas fazendo a diferença. E quando, como foi falado, quando eu me interesso por isso, quando eu sei quem eu sou, eu busco estar mais próximo a Ele. Tá? Então, esses aqui vão ser os frutos que nós vamos estudar durante as próximas lições. São 6 frutos, se eu não estou enganado. Não, são 5 frutos, né? Que nós vamos conversar um pouco durante essas próximas lições. E o fruto de hoje é a humildade. Pode passar lá, por favor, meu irmãozinho? E aí eu coloquei ali, eu sempre gosto de fazer esses destaques para a gente ter uma ideia principal. Qual é a ideia principal da lição de hoje? O que a lição de hoje vai nos fazer entender? A gente vai entender hoje que a humildade, como foi falado, ela é uma marca de uma igreja centrada no Evangelho. Não tem como uma igreja centrada no Evangelho não ser humilde. Só que a gente tem que lembrar que uma igreja ela é composta por nós, por membros, tá certo? Então, claro que nós vamos falar hoje que nós precisamos ser humildes. Então, uma comunidade que está centrada naquela base que eu coloquei na pirâmide ali, no Evangelho, ela é composta por pessoas que são, ou que reconhecem, ou que sabem o que é a verdadeira humildade. Pode passar, por favor. E olha só, quando eu tenho uma comunidade sentada, eu achei muito interessante essa observação que o autor fez, que ele diz, olha, uma comunidade que ela é humilde, uma comunidade que sabe o que é a verdadeira humildade, o que acontece com ela? Ela exalta a Deus primeiramente e ela abençoa a humanidade. Por que nós exaltamos a Deus quando nós somos humildes? Porque nós reconhecemos quem nós somos e o que Ele fez por nós. E isso nos torna desprovidos de qualquer riqueza, desprovidos de qualquer justificativa, desprovidos de tudo diante de um Deus onipotente, de um Deus poderoso, de um Deus justo, de um Deus bom. E quando eu me coloco, ou quando eu percebo quem eu sou, e essa humildade invade o meu coração, eu consigo começar a fazer o que ele está dizendo ali depois. Eu consigo abençoar a humanidade. Eu consigo abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Então vocês percebem que essa é uma característica, ou esse é um fruto que tem muito a ver conosco, com nós mesmos, com o cristão, com a essência do Evangelho. Por isso que a humildade ela é uma característica básica para o cristão. Ao longo dessa manhã nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Mas a gente precisa falar também, como eu coloquei ali, a gente precisa falar pode passar, por favor? A gente precisa falar da parte antagônica, né? Então eu tenho pessoas humildes, né? Eu tenho pessoas que reconhecem quem elas são diante de Deus. Elas sabem que elas são alegres em Cristo. Elas entendem que quando elas são humildes, elas estão exaltando a Deus e, como consequência, elas podem abençoar a humanidade. Mas aí tem a outra parte, que ele vai colocar aqui pra gente, que ele diz assim, o que impede a gente de ser humilde? O que impede a comunidade Batista Videira, o Cedric, a irmã Nair, a Rosbem lá em cima, Petrônio lá atrás, Diego, o que nos impede? Não só vocês, todos nós, né? Eu estou só pensando aqui o nome de alguns, né?
O que nos impede de ser humildes? Ou de nós, comunidade Batista Videira, sermos esse tipo de comunidade que exalta Deus e abençoa a humanidade? E ele coloca o lado antagônico ali da humildade, que é o orgulho. E aqui, meus irmãos, tem relação, mas não é só isso, tá bom? Esse orgulho aqui tem relação com a altivez também, né? Aquela pessoa orgulhosa, né? Que a gente, não, fulano é muito orgulhoso. Era meio-dia, sol de Boa Vista, né? O ciclano passou por ele de carro, com ar-condicionado, né? E disse, pô, você quer uma carona? Ele disse, não quero carona esse horário, meio-dia, porque eu estou muito bem aqui nesse sol de 36 graus. Esse é um tipo de orgulho. Mas não é muito relacionado a esse tipo de orgulho que nós vamos falar. Nós vamos falar do orgulho que olha para Cristo e diz para ele, olha, eu não preciso de ti. Eu não preciso do que tu fizeste por mim. Eu, por mim mesmo, consigo caminhar. Esse é o tipo de orgulho que ele vai fazer contraponto durante a lição. Aquele orgulho revestido de uma série de justificativas ou desculpas, mas que na verdade é simplesmente puro orgulho. Então lembrem sempre disso. É necessário a gente fazer esse destaque do outro lado, do que é contrário à humildade. E ele fala disso aqui. Ele diz que o que é contrário à humildade é o orgulho. Quando eu não busco essas características que são elencadas aqui. Quando eu não sei o que Cristo fez por mim, ou eu não reconheço isso. E quando eu não entendo que eu preciso ser humilde, eu simplesmente estou dizendo claramente que eu sou orgulhoso. Orgulhoso. Então, há algumas barreiras que a gente vai tentar mostrar que elas existem e tentar criar dentro... eu não diria criar, mas incentivar a nossa comunidade a começar a esquecer um pouco isso e ser uma comunidade que se preocupe mais em ser humilde. Sempre, vocês vão dizer, pô, mas vai ficar chato, você fica falando toda hora. Sempre falando e repetindo e até eu ficar careca disso, até você ficar careca de saber, né? Que isso trata de nós. Isso é conosco. E a partir do momento que é conosco, a gente consegue transbordar isso para o viver comunitário, para a comunidade. E aí, gente, a gente vai conseguir exaltar Deus e abençoar a humanidade. Quando nós sabemos quem realmente nós somos em Cristo. Então, lembrem sempre disso. O antagônico, o contrário, o antônimo. É o antônimo? O antônimo de humildade não é o antônimo, é o antônimo, né? De humildade é o orgulho. Quando eu me encho de uma, eu automaticamente estou lutando contra a outra. Tá certo? Ou contra o outro. Tá? Então essa é a nossa ideia principal. A nossa ideia principal aqui é o quê? Nós precisamos trabalhar na nossa vida para que nós sejamos uma comunidade centrada no Evangelho. E uma comunidade centrada no Evangelho é composta por elementos que conhecem a verdadeira humildade. Certo? Então lembrem sempre disso. Uma marca de uma comunidade centrada no Evangelho é que essa comunidade é humilde. Pode passar, por favor? Eu errei, pode passar. Eu repeti o slide aqui. Então, qual é o propósito da nossa lição? A gente sabe que a gente vai falar sobre humildade, mas o propósito dessa lição é nos ajudar a entender, aí, ó a palavra mágica lá, a humildade bíblica. A humildade bíblica. O que a Bíblia nos fala sobre humildade? O que ela nos ensina para desenvolver essa humildade? Então, o propósito aqui é justamente que a gente entenda o que é a humildade bíblica. Ela vai nos pressionar, ela vai nos empurrar a nos tornar pessoas mais humildes.
e dar forma, eu achei interessante, dar forma a uma comunidade mais humilde que anseia por servir. Meus irmãos, humildade tem relação direta com serviço cristão e servir. Servir servir está ligado, ou esse verbo está ligado ao quê? A você estar relacionado com alguém. Eu não consigo servir água. Eu vou servir água para alguém, né? É estranho eu servir água para mim mesmo, né? Ou eu vou fazer alguma coisa, ou tenho um serviço a fazer. Então eu estou fazendo alguma coisa em direção a alguém. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, a humildade bíblica vai fazer com que a nossa comunidade, ela anseie, ela tenha vontade de servir ao próximo. Então, quando a nossa comunidade entende que ela precisa ser humilde, quando eu entendo que eu preciso ser humilde, eu automaticamente vou ter vontade de servir ao meu irmão. A humildade bíblica, que é o que nós vamos ver. Entendeu? E que não tem nada a ver com aquela humildade, aquele senso de porque eu sou coitado, ou porque eu não tenho, talvez, alguma riqueza material. Não tem relação com isso. A humildade bíblica ela vai mostrar para a gente que ela tem uma relação com outra coisa. E essa verdadeira humildade vai me fazer servir com alegria ao meu irmão. Servir com alegria ao meu irmão. Então, meus irmãos, quando eu entendo a verdadeira humildade, eu anseio por servir ao meu irmão. Ou servir ao próximo. Durante a lição nós vamos falar muito disso, muito de serviço, e tem a ver com o serviço cristão. Meus irmãos, já vale aqui a abertura de um colchete, né, grande aqui, para dizer para vocês, irmãos, serviço cristão também, mas não é isso. Muito obrigado, ele. Não é isso, não é de maneira alguma o trabalho que a gente faz aqui de manutenção da sede. Tá bom? Tá? Ou quando eu dirijo um culto. Ou quando você prepara um jantar. Não sei se vocês conseguem me entender. Tá bom? Não é isso. Serviço cristão é quando eu me envolvo, e a gente vai ver aqui, com o irmão, para que eu possa ajudá-lo a crescer na vida cristã. É quando eu me importo com o que realmente está acontecendo com a sua vida cristã. E aí você vai dizer, então beleza, então eu só me importo com essa parte, a outra parte eu me esqueço. Não. Quando eu entendo a humildade bíblica, eu vou ter vontade de fazer as duas coisas. O que eu não posso é partir para o extremo de achar, tô servindo ao irmão, tô olhando aqui o estacionamento à noite, poxa vida, isso aí é serviço cristão. Também, mas não é o principal. O principal é eu me envolver com o irmão ao ponto de eu desenvolver um relacionamento real que me leve a fazer alguns sacrifícios. Alguns sacrifícios. Para que eu me importe realmente. Essa é o verdadeiro serviço cristão. E que tem muita relação com o quanto que eu quero me esvaziar. Com o quanto que eu quero me amar menos, no sentido de olhar para o próximo, deixar um pouco a minha vida de lado e me envolver com a vida do meu irmão. Não só com o meu irmão, mas com a vida da humanidade. Lembra que exalta a humanidade? Quando eu entendo a verdadeira humildade, exalta Deus e abençoa a humanidade. Exalta Deus e abençoa a humanidade. Tá certo? Então é fundamental que a gente entenda verdadeiramente o que é a humildade bíblica. Mas aí nós vamos avançar, tá bom? Pode avançar, meu irmão, por favor. E aí a lição começa. Eu vou pedir para vocês pararem e pensarem. Ele conta aqui a história da Madre Teresa lá de Calcutá e o que ela fez e como ela se portava diante daquela realidade. Mas eu pincelei algumas informações que são importantes desse texto que ele faz. Ele fala do que ela fez, e aí ele destaca lá duas coisas. Uma, dá mais consideração à humildade, dá mais consideração às necessidades do próximo que às suas. Não só em sua ideologia, mas em sua prática. Meus irmãos, eu não estou dizendo que ideologia é ortodoxia. Eu estou dizendo que para tentar capturar
a ideia do que ele falou ali. Eu usei essas duas palavrinhas que são comuns aqui da nossa comunidade, que é ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é o quê? É você seguir fielmente um princípio, uma norma, uma doutrina. Tá certo? Então, como é que, baseado em que? Quem é a nossa regra de fé? Quem é a régua que nos regula? A palavra, a Bíblia. Perfeito? Então, ela é a nossa doutrina, né? Nela está a doutrina na qual nós seguimos. Tá certo? É ela que diz pra gente, ou ela que baliza e cria as cercas ao nosso redor, que diz assim, olha, você pode ir até aqui, daqui para lá você vai infringir em pecado. Tá certo? Então ela vai dizendo pra gente, vai nos dando direcionamentos para a nossa vida. Essa é a parte da doutrina, que é importante demais para a nossa caminhada cristã. Tá bom? Mas a gente não pode ter somente boa doutrina, boa teologia. A gente precisa também ter prática disso. Eu aprendo com a palavra e eu boto isso em prática, que é a ortopraxia. Entenderam? Então, o que aquela mulher fazia? Ela tinha um conjunto de normas que ela acreditava e ela pegava esse conjunto de normas e fazia daquilo uma prática na vida dela. Então, nós, enquanto comunidade, nós precisamos ter esses mesmos princípios. Eu olho para a palavra e obedeço a palavra com prática. Não de forma diferente. Então a humildade, ela vai me mostrar, a humildade bíblica, que eu preciso dar mais consideração às necessidades do meu próximo do que às minhas. Eu preciso colocar em prática o que eu tenho olhado na palavra. Nós vamos observar aqui ao longo da lição, e a gente está fazendo a introdução, de que sem isso é vazio. É vazio, eu simplesmente leio a palavra, cumpro lá minhas regras devocionais, né? As minhas disciplinas, para a gente chamar de regra, mas as minhas disciplinas devocionais, e eu não boto isso em prática na comunidade. Então eu não exalto a Deus com a minha postura, porque eu não estou sendo humilde, de olhar para o que Ele fala e obedecer, tá certo? E eu também, muito menos, abençoo a humanidade. Por quê? Porque eu começo a olhar somente para a satisfação, a minha satisfação. Eu não olho para a necessidade do meu próximo, da pessoa que está ao meu lado, de como ela... Eu não me importo. Então eu não estou tendo prática com o que eu tenho estudado, ou com o que eu tenho aprendido. Eu preciso dar respostas práticas para o que eu tenho aprendido na palavra. Porque senão eu estou simplesmente sendo orgulhoso. Que é o quê? É diametralmente oposto à humildade. Vocês conseguem perceber, meus irmãos, que a nossa comunidade, ela precisa de componentes humildes, mas componentes biblicamente humildes, pessoas que deixam um pouco, se esvaziam um pouco delas para olhar um pouco para o próximo, como reflexo de obediência à palavra. Isso transforma o meio em que a gente vive. Isso transforma o meio que a gente vive. E eu vou dizer para vocês que hoje o mundo ele vai totalmente na contramão disso. Totalmente na contramão. Entendeu? Ele diz, se importe mais com você. Se preocupe mais com você. Olhe mais para você. Esqueça um pouco do próximo. Esqueça um pouco de quem está do seu lado. Não se envolva com os problemas dele. Não ajude. Se preocupe mais com você. Ele está dizendo aqui que é o contrário. Quando eu olho para a palavra, eu preciso obedecê-la. E aí, meus irmãos, há vários, a gente vai mostrar alguns textos, mas há vários textos que tratam justamente sobre isso. Em que eu preciso me esvaziar para que eu possa o quê? Ajudar os outros. Encher, quem sabe, um pouco a vida do meu irmão. Abençoar a humanidade e exaltar a Deus. Então, a humildade cristã, ou a humildade bíblica, ela vai pontuar profundamente nessa área da nossa vida. Em que eu preciso não ser orgulhoso. Eu preciso aprender com a palavra e eu preciso praticar na minha vida. Eu preciso botar isso em prática.
Quem é que aqui, né? Quem aqui não gostaria de fazer parte de uma comunidade de pessoas assim, né? Que levam em consideração o outro, né? Ou as necessidades do outro. Quem é que não gostaria? Eu fiz essa pergunta, eu botei até aqui assim, ó. Quem não quer fazer parte de uma comunidade assim? Em que eu participo dessa comunidade, eu sei que lá há pessoas que se importam com a minha necessidade. Ou nós temos vivido, e aí é indivíduo, né? É individualmente, naqueles num núcleo tão fechado que eu não consigo me relacionar e nem saber o que está acontecendo ou qual a necessidade do meu irmão do meu lado. Né? Eu domingo após domingo, GV após GV, eu vou lá, sento, a gente tem ali um tratamento superficial e dali eu volto e eu não me preocupo com o que está acontecendo na nossa comunidade. Por quê? Porque eu não sou e não conheço e não quero ter a humildade bíblica. É isso que ele está falando aqui. Olha, quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade assim? Quem é que não gostaria de fazer parte de uma comunidade que vibra quando ela ajuda o irmão? Quando ela olha para a necessidade do irmão e atua. Meus irmãos, eu não estou só falando de necessidade financeira, necessidade física, não estou falando disso. Eu estou falando de necessidade de preocupação, de envolvimento. Quantos às vezes não entram e saem daqui e a gente nem sabe quem é, né? Ou quantos não estão tanto tempo já sentado aqui conosco e a gente não tem o mínimo relacionamento? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a partir de agora nós vamos colocar ali vamos pegar dois irmãos bem altos aqui para a gente dar vamos pegar lá dois irmãos bem altos aqui. Vou pegar o Max e o Diego, dois irmãos altos, né? A gente bota eles lá na porta, né? E agora todo domingo vai ter o momento do abraço lá do irmão Max e do irmão Diego. Não é isso. Tá certo? O momento do abraço, no final. O momento do abraço. Todo mundo diz, não é isso, gente. Mas eu olhar para quem está do meu lado, procurar me envolver, se esvaziar um pouco da minha vida, de gostar tanto de mim, olhar para o irmão e começar a me relacionar. E meus irmãos, eu conversando com o irmão há 2 semanas atrás, ou melhor 2 quartas-feiras atrás, e ele colocou uma expressão que ficou assim, balançando na minha cabeça, e aí eu fiquei, e aí eu, assim, realmente, tem razão. Meus irmãos, amor requer sacrifício. Ele falava justamente isso. Que amor vai fazer a gente se sacrificar. Não sei se vai sacrificar tempo, não sei, quem sabe sacrificar bens, quem sabe sacrificar uma noite de sono, mas amor, ele envolve sacrifício. Ele envolve envolvimento. Foi até, né? Mas tem relação com o envolvimento. É isso que ele está dizendo aqui pra gente. A nossa comunidade, ela precisa ser uma comunidade que, estando no Evangelho, ela é humilde, ela é composta por pessoas humildes. E o que é uma pessoa humilde? É aquela que se esvazia de si. Essa é o tipo de comunidade que a Bíblia diz pra gente ser. Ou que ela nos incentiva a ser. Pode passar lá, por favor. Olha só. E aí a gente entra um pouquinho na Bíblia. Eu botei essa ilustração justamente para dizer pra gente, ó, o texto, Dani, por favor, me ajuda aí, só para eu tomar uma aguinha. Não, tanto faz. Não importa, porque nós somos, né, as traduções, elas nos ajudam, né? Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então eu marquei ali humildemente. Humildemente tem a ver com aquele rapaz barbado aqui, comigo. Eu preciso fazer, né? Ele diz, ó, não façam por ambição egoísta ou por vaidade. A gente não deve fazer por ambição ou por vaidade. Não vou fazer para que eu me sinta melhor. Mas eu preciso fazer o quê, Fabiana? Eu preciso fazer o quê? Eu olhei para o Max e pensei na Dani, né? Entendeu? Então,
Dani, Maxi, irmã Neide, pastor Marcelo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer humildemente. Não por vaidade, para quê? Ah, não, ó, o pastor vai me ver aí na foto, né? Eu estou fazendo aquilo por vaidade, para aparecer na foto. Mas eu preciso fazer porque o quê? Porque eu entendo a humildade. Eu entendo a humildade bíblica. Eu faço porque eu me esvazio de mim e olho para o meu irmão e a necessidade do meu irmão. É isso que ele está dizendo. Ó, mas considere uns aos outros o quê? Eu faço porque eu olho para o meu irmão e digo, não, ele é superior. A irmã Vanderlane, ela é superior a mim. E por ela ser superior a mim, eu vou fazer o quê? Que é o início da lição, eu vou servir a ela. E a irmã Vanderlane olha para mim e diz, não, eu vou fazer para o meu irmão Cédric porque ele é superior a mim. E aí eu vou servi-lo. E a comunidade ela começa a servir. Eu, indivíduo, humildemente, considero o meu irmão o quê? Superior a mim. E aí o que eu passo a fazer? Eu passo a fazer o quê? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas comece a cuidar também dos interesses de quem? Do meu irmão. Então, o que eu falei, ó, o evangelho, a cruz faz diferença na minha vida e isso transborda para a comunidade. Então, a irmã Vanderlane olha para mim, não, o Cédric é superior. Eu olho para ela, não, ela é superior, vamos servir uns aos outros. Aí a Beth olha para mim e diz, não, o irmão é superior, não, o outro. Aí a comunidade é atingida pela humildade bíblica. E aí faz diferença no nosso meio. Eu olho para a necessidade do meu irmão e eu ajo com humildade. E o que é eu agir com humildade? Eu me esvazio e eu começo a cuidar não só dos meus interesses, mas eu começo a cuidar dos interesses do meu irmão. Vocês começam a entender, meus irmãos, interesse aqui não é querer saber como está a vida do irmão, mas é atuar como ferro a fio ferro, não falam lá, para que o meu irmão cresça junto comigo, ou na necessidade para que eu sirva e eu cresça como cristão. É isso que o texto está dizendo para a gente, é Filipenses, né? Filipenses. Então, quando eu, humildemente, sirvo ou entendo que o meu irmão é superior a mim, e todo mundo na comunidade entende isso, o que acontece? Eu consigo exaltar a Deus e abençoar a humanidade. Esse é um texto que a gente precisava estar com ele todo o tempo do lado. Né? Todo o tempo do lado. Né? Ele pressiona a gente. Ele diz, ó, Cédric, você precisa ser humilde. E essa humildade, ela tem que te fazer entender que os teus irmãos, eles são superiores a você. E você precisa parar de ser tão orgulhoso e egocêntrico e começar a olhar as necessidades do seu irmão também. E servi-lo. E servi-lo. E servi-lo. Por quê? Porque o evangelho, a cruz fez diferença na minha vida. E aí a comunidade toda, ela começa a agir. Cada um individualmente vai atingir a nossa comunidade como um todo. A nossa comunidade como um todo. O segredo para se viver, o segredo para servir é a humildade. O segredo para servir é a humildade. E aí eu tirei um pedaço do meio e coloquei assim, ó, a nossa falta de serviço ao próximo, né? A nossa falta de serviço ao próximo, verdadeiro, decorre, em primeiro lugar, da nossa falta de humildade. Eu não sirvo porque eu sou orgulhoso. Eu não sirvo porque eu não quero me esvaziar, né? Eu não sirvo porque muitas vezes eu não quero sair do meu conforto da quinta-feira à noite. Lá eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que servir ao meu irmão. E aí o meu orgulho, não, mas está tão bom aqui, ar-condicionado. E eu precisava lá fazer aquele discipulado com aquela meu alvo evangelístico, com aquela pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo. Mas o conforto, ele me prende. Ele me agarra, ele me deixa lá onde eu estou. Por quê? Porque eu não estou sendo humilde. Eu não estou me esvaziando de mim mesmo. Não estou olhando para o próximo ao meu lado. Não estou olhando para a necessidade que assim, eu estou falando de mim, meus irmãos. Eu tenho um compromisso de evangelizar alguém, às vezes, à quinta-noite, às vezes eu estou lá, meu Deus do céu. Por quê? Porque o conforto, ele é muito bom, mas ele faz, às vezes, muito mal. Ele deixa a gente muito descansado.
a humildade bíblica, ela vai dizer, Cédric, levanta daí, presta atenção. Você precisa servir os seus irmãos. Você precisa ser vida com aquela pessoa que no final ele vai falar que ainda nem conhece a Cristo, que ainda não tem não tem o bem maior. Vá lá servir seu irmão. Vá lá servir ao próximo. Exalte ao Deus que você tanto fala. E abençoe a humanidade. Ele está dizendo aqui pra gente, meu irmão, o segredo para servir é a humildade. Se você não é humilde, você vai ter dificuldade com o serviço. E aí ele diz, olha, a nossa dificuldade em servir é justamente por isso, porque a gente não reconhece, não sabe quem nós somos. A gente não está, a nossa base do último domingo não está bem, ela não está bem alicerçada onde é para estar, que é no Evangelho, no que Cristo fez por mim. Meus irmãos, quando eu entrei nesse, assim, a gente vai estudando e você vai olhando e vai vindo coisa na sua mente. Eu disse, meu Deus do céu, quantas oportunidades de servir aos meus irmãos eu perdi porque simplesmente eu não quis me esvaziar um pouco. Que é a última parte do que nós vamos falar aqui essa manhã. A reflexão aqui, eu coloquei lá o pare e pense. Sempre que tiver o pare e pense, lembre, pare e pense. Tá bom? É justamente para isso. Né? Às vezes a gente passa no texto, não para com a devida concentração. Mas essa causa e efeito, ó, nossa falta de serviço decorre da nossa falta de humildade, foi o que eu destaquei ali, né? Decorre da nossa, então, causa, efeito, ou causa, efeito, ao contrário, tá bom? É porque a gente tem deixado esses conceitos que são fundamentais da vida cristã. Por isso que a comunidade centrada no Evangelho, ela é uma comunidade humilde, ela é uma comunidade verdadeiramente alegre. Por quê? Porque esses conceitos estão enraigados no indivíduo, no cristão, dentro de cada um. E isso, como eu falei no início, e repito, vou repetir, isso transborda para a nossa vida como comunidade, como os irmãos. Né? E também tem um outro lado, eu coloquei aqui um destaque, que é o orgulho de eu também não baixar minha guarda e olhar para o meu irmão e dizer, olha, o irmão está tentando me ajudar. Né? Vocês percebem como também há esse outro lado? Em que muitas vezes eu sou orgulhoso, tão orgulhoso que eu não quero ser ajudado pela comunidade. Então, tem esses dois lados, que muitas vezes eles estão assim, muitas vezes estão tão dentro de nós que a gente vive tão limitado. Ele vai falar lá na frente sobre isso, tão em si mesmado, tão olhando para a gente que a gente não pede ajuda também. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos humildes. Nós não somos humildes. Nós somos o quê? Orgulhosos, autossuficientes, autojustificados. Se fosse possível, autoexistentes. Né? Mas como não é possível, então pula essa parte. Tá bom? Então pense um pouco nisso. Pare e pense. Nossa falta de humildade quase sempre decorre... Desculpa, nossa falta de serviço quase sempre decorre da nossa falta de humildade. A gente não serve porque a gente não é humilde. A gente não é humilde. Por quê? Porque o segredo para eu servir alguém, eu preciso ser humilde. Para servir alguém, eu preciso ser humilde. Pode passar, por favor? Controlando meu horário ali. John Stott, ele faz aqui... Eu repito lá, dentro da lição ele fala um pouco sobre isso. Ele vai falar em todos os estágios do nosso desenvolvimento cristão e em todas as esferas do nosso discipulado cristão. O orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade a nossa maior amiga. No processo de crescimento ou no processo de caminhada cristã, o orgulho ele pode ser o maior inimigo ou ele é o maior inimigo. E a humildade a maior amiga. Eu preciso trazer a humildade bíblica para perto de mim. Eu preciso praticá-la mais. Eu preciso servir mais ao meu irmão. Eu preciso me esvaziar mais. Vocês, pô, sério, mas tu precisa de tanta coisa? Precisa, meu irmão, a gente precisa. É que a gente acha que não precisa. A gente acha que a gente é autossuficiente. Né? A gente consegue vencer tudo, ser forte em todas as áreas, não buscar ajuda de ninguém. Mas quando a Bíblia vai dizer, olha, isso é orgulho. Isso nada mais é do que orgulho.
tá certo? Seja mais humilde, sirva mais ao seu irmão. John Stott estava muito correto quando ele fez essa observação. O autor também foi muito preciso quando ele colocou aqui na nossa lição esse ensinamento de John Stott. Né? Olha, seja mais amigo da humildade. Esteja mais próximo da humildade. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso. Ajude o irmão. Peça ajuda do irmão também. Não, andam paralelos. Por quê? Porque nós quase sempre não somos fortes em todas as áreas. Então, dentro da comunidade, pessoas que são verdadeiramente humildes, elas se ajudam. Elas se ajudam. Tem um quadro aí no nosso... Na nossa... Pode passar, por favor? Eu fiz uns destaques aí, tá bom? Eu coloquei ali, ele coloca servo, né? E aí ele colocou do outro lado consumidor. Aí eu aqui no meu livro eu coloquei servidor, né? Servidor ali, onde está servo, eu escrevi servidor. Então tem o consumidor e tem o servidor, tá bom? Então, o que é o consumidor? Aquela pessoa que consome o outro, né? O que ela quer do outro. Ela sempre vai olhar para o eu. Então ele faz a pergunta, o que isso me oferece? Aí eu circulei o me ali dizendo, esse cara é um consumidor. Em paralelo, ele diz assim, e o servidor? O que o servidor faz? Ele olha e diz, poxa, como eu posso servir ao próximo? Como eu posso servir a alguém? E às vezes o próximo não está tão próximo, mas às vezes o próximo está próximo. Que tristeza essa colocação, né? Às vezes o próximo está próximo, mas às vezes o próximo não está tão próximo. Então é servir na sua família, é servir na sua comunidade, é servir no seu trabalho. Eu começo a desenvolver as minhas relações não somente pensando no que aquela pessoa pode me dar, mas como é que eu posso ajudá-la? Como é que eu posso atuar de forma a servi-la? E é isso que ele coloca. Como eu posso servir ao meu próximo? Ele vai falar que o consumidor também, quem vai se relacionar comigo para suprir minhas necessidades? Eu fico olhando dizendo, puxa, com quem eu posso me relacionar para que essa pessoa me dê alguma coisa? Ou me atenda com alguma coisa? E aí o servidor, ou servo, né? Ele diz assim, com quem eu posso me relacionar para suprir as suas necessidades? Aí eu risquei lá, suas necessidades. A necessidade do outro. Enquanto um quer que supra a minha necessidade, eu quero, enquanto servidor, enquanto servo, suprir as necessidades do meu próximo. Consumidor, critica os erros e as fraquezas da comunidade. Isso aqui, gente, é vida em comunidade. Né? Aquela pessoa que está ali dentro sempre criticando o irmão, criticando a atitude, tudo está ruim, nada funciona, mas se eu fizesse desse jeito, seria dessa forma, quando tudo já aconteceu. Entende? E o servidor ou o servo não, ele pode dizer assim, puxa, onde eu posso desenvolver meus dons, onde eu posso desenvolver meus dons, onde eu posso olhar dentro da minha comunidade e aonde eu posso ver sinais da graça de Deus aqui dentro, e aí eu vou me juntar a isso e contribuir. Ou eu só estou do outro lado, daquele lado que diz, cara, o que vocês vão fazer para que eu me sinta melhor? Né? É o cara que consome. Né? Porque ele sempre está querendo que alguém dê alguma coisa para ele consumir. É totalmente diferente do servo, do servidor, que ele vai dizer, puxa, estão fazendo alguma coisa, deixa eu entrar nisso aí para ajudar a fazer. Né? Então, essa é uma característica que é uma característica da comunidade. Ser humilde para observar que você é servo. Você está aqui para servir a alguém, ao seu próximo. E aí ele fala, o consumidor gira em torno de quem tem algo a oferecer. Meus irmãos, isso é muito triste quando você se relaciona com alguém somente porque essa pessoa tem alguma coisa a te oferecer. Cara, entendeu? Você é consumidor, você está consumindo porque aquela pessoa tem alguma coisa a te oferecer. Enquanto o teu papel é o quê? É olhar e perceber que na comunidade a gente tem vários tipos de irmãos, vários tipos de pessoas, vários tipos de dons e que você pode participar disso também. Você pode participar. Essa última aí do servidor, ela usa a palavra usa o próximo. Usa o próximo para obter ganhos pessoais. E olha aí
um antagonismo. Um usa, o outro fortalece o próximo para o bem do reino. Será que a gente tem parado para pensar se nós estamos somente usando o próximo para benefício próprio, para ganho pessoal? Enquanto minha atitude de servo, de servidor, seria o quê? Fortalecer e ajudar o próximo. Meus irmãos, quantas vezes você teve a oportunidade de pensar um pouco sobre isso? Se você simplesmente está usando o seu irmão. Tinha um irmão meu que ele dizia que eu até não acredito muito nisso, mas dizia que era o crente vampiro. Né? Que pluga lá na jugular do outro sangue, tira todo o sangue do irmão e depois passa para o próximo. Entendeu? É mais ou menos assim, mas o que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, cara, você está tendo relações com o seu próximo, no sentido de relações de afeição, simplesmente porque essa pessoa pode te dar alguma coisa. Você simplesmente está usando essa pessoa para ter algum ganho. Quando é o contrário, as nossas relações dentro da comunidade, elas devem servir para fortalecer a comunidade, para fortalecer e para gerar bem dentro da comunidade do reino mesmo, do reino. Então ele fez essa e eu fui destacando, olhando assim, não, vou dar uma circulada em algumas coisas, e você percebe então que o perfil do crente consumidor, né, daquele irmão consumidor é esse, ele pensa muito nele, indo de encontro ao que é o perfil de um crente humilde aqui, em que pensa muito no outro, pensa muito, se esvazia, procura ajudar, procura se envolver, né? Não é aquele tipo de irmão que o irmão vai contar alguma coisa que está passando e já atravessa a rua, pô, não, amanhã eu vou atravessar a rua, que se eu encontrar de novo eu já vou ter que me envolver com o problema do irmão, e eu tenho coisa demais para fazer, porque eu tenho, e ele já escuta, diz, meu irmão, vou orar por você, vira de costas, vai embora, e não é esse tipo de pessoa aqui que ele está falando. O servidor é o contrário. Pô, meu irmão, vamos começar a caminhar junto? Talvez num determinada fase da minha vida, eu também passei por essa mesma situação. Hoje eu ainda luto, mas eu posso te ajudar. Né? Isso vai requerer sacrifício. Vai requerer tempo. Vocês percebem que a gente tem falado muito de tempo, né? Tempo. Por quê? Porque a gente tem investido muito pouco tempo em relacionamentos. Né? Investido muito pouco tempo em relacionamentos. Em sentar, conversar um pouco, ter um tempo de qualidade, se envolver no problema do irmão. Às vezes fora lá do grupo do WhatsApp, mandar um ali no privado, meu irmão, tá tudo bem com você? Né? Percebi que, sua ausência. Eu tô me envolvendo. Fora um pouquinho, liga. Eu tenho um amigo que ele é muito chato. Né? Tem gente chata. Né? Nem todo mundo é legal. Mas a gente tem que amar também os irmãos que às vezes são um pouco chatos. Né? Ele é muito chato. Mas por que ele é chato? Porque ele diz o seguinte, cara, se você quer realmente falar comigo, você vai me ligar. Você não vai me mandar um WhatsApp, não. Sabe por quê? Porque eu olho o WhatsApp de hora em hora. Às vezes eu deixo o celular e vou embora, ele fala pra mim. Então quando você quer ligar, claro, né, que ele talvez não esteja com o WhatsApp, ou ele está com o celular no bolso. Cara, se você quer realmente falar comigo, você me liga. Você vai atrás de mim. Entendeu? Ele fala direto isso. Diz, cara, se tu quer falar comigo, me liga. Eu vou ler teu WhatsApp, talvez lá na hora antes de eu dormir. Entende? Mas na hora me liga, faz uma ligação. Dá a verdadeira importância. Se envolve com o problema do irmão. Sirva ao seu irmão. Sente um pouco com ele. Meus irmãos, fazer café e fazer um bolinho para conversar com o irmão dá trabalho, mas é bom. É gostoso. Entendeu? Cara, antes a gente tá vivendo numa sociedade, a tecnologia tem ajudado, eu sou de tecnologia, então sou um cara que não pode falar muito contra, mas eu percebo isso. Ela deixou a gente muito distante. Muito distante. Entende? A gente já dificilmente anda a pé, né? Dificilmente, né? Pelo menos aqui na nossa comunidade, se tiver alguns irmãos que andam mais a pé, ou que vão a pé para o trabalho, ou que vêm a pé para a igreja, né? A gente tem tido muito isso, né? A gente anda pouco a pé, então a gente anda pouco, mas eu lembro quando eu era menor que a gente tinha
uma visita na casa da minha avó sábado à tarde, só que ninguém tinha carro, então a gente ia a pé. E a gente ia conversando, se envolvendo, chegava lá, fazia um café. Tinha um amigo do meu pai, que ele, sábado à tarde também, ele ia na minha casa. E aí a gente tinha uma criação, olha só, meus irmãos, comunidade, envolvimento, eles eram da mesma igreja. E eles sentavam nesse sábado à tarde, e aí a gente criava galinhas, e às vezes eles iam lá no galinheiro, davam milho para galinha, batiam um papo, ele sentava lá, e eu lembro disso. Mas hoje, meus irmãos, na era do WhatsApp, né, do Telegram, né, como diria o nosso pastor, Telegram, né, cara, a gente se distanciou, a gente não tem mais esses tempos. O máximo que a gente tem é 1 hora e meia no grupo de vida, e a gente acaba não se envolvendo com o irmão, não sendo humilde ao ponto de parar um pouco o que a gente faz para conversar, para saber por que dificuldades o irmão está passando. E muitas vezes, meu irmão, também, para quem sabe, numa conversa fazer um ajuste na vida do irmão, ou o irmão fazer um ajuste na nossa vida. Humildade, envolvimento. Nós precisamos parar de ser uma comunidade consumidora para passar a ser uma comunidade de servos, de servidores. Pare um pouco e pense nisso. Pare um pouco e pense nisso. E aí, claro que eu não posso deixar, né? Que tem uns irmãos, umas irmãs que fazem uns bolos tão gostosos, né? Às vezes o irmão, né, só quer falar com a gente no WhatsApp, não faz um bolinho lá, né? Pra gente bater um papo. Se envolva. Quando cada um se envolve, todos se envolvem. A comunidade, ela muda. Mas também não precisa só fazer quando tiver bolo. Pode ser aqui na igreja também, pode ser tomando sorvete, pode ser na praça, né? Tá ali, ó. Ele dá o diagnóstico. Não precisa nem explicar o que está dito ali. A essência do orgulho é a preocupação com você mesmo. Eu estou tão preocupado comigo, eu estou tão preocupado com o meu bem-estar, eu estou tão preocupado comigo que eu não me preocupo mais com ninguém. Eu sou orgulhoso. Então, a essência do orgulho é a preocupação com você mesmo, com o seu bem-estar. E às vezes ela é sinal de arrogância, ostentação, autodefesa, medo. Eu não coloquei aqui, mas o texto vai falar aqui do livro, lá na página 70, que a essência a essência do orgulho é a preocupação com você mesmo, e ele dá uma consequência da essência da preocupação. No final do parágrafo, não é nem um parágrafo, do ponto e segue, no finalzinho, depois da vírgula, ele coloca assim: todas essas coisas, toda essa preocupação em que você muitas vezes é arrogante, muitas vezes você ostenta. Ah, eu não preciso do irmão, então por quê? Porque eu tenho tudo. Então eu não preciso do irmão, eu já tenho tudo, né? Ou às vezes eu sou arrogante. Não, eu não preciso do irmão porque eu carrego 150 quilos e eu consigo fazer tudo. Eu sou arrogante. Ah, às vezes eu quero me defender. É isso que ele está falando. Não, vou me defender aqui, não vou ver quando o irmão já levanta uma barreira aqui. Não, meu irmão, esse horário eu não posso. Não, meu irmão, esse horário eu estou na academia. Não, meus irmãos, esse horário eu estou levando meu pet para passear. Não, esse horário aqui é o horário de dar banho. Aí eu começo a criar uma série de... Eu vou me defendendo e não deixo o meu irmão me ajudar. Eu não deixo a comunidade servir a mim. E nem eu sirvo a comunidade com a minha humildade. Ele está dizendo, olha, todas essas atitudes é orgulho. E mata a comunidade. E mata a comunidade. O orgulho, ele mata a comunidade. Irmãos, a humildade bíblica, ela justamente vai fazer isso conosco. Ela vai fazer com que essas barreiras todas que muitas vezes nós criamos, elas caiam. E eu possa me relacionar com o meu irmão. E eu possa me relacionar com o meu irmão. Mas vamos lá, vamos para frente. Uma comunidade humilde. O que acontece numa comunidade humilde? Aí, Dani, agora... Não, ainda não. Não, agora eu acho que já sim. Tá, eu coloquei bem aqui, olha. Uma comunidade, antes da gente fechar, eu fiz uma observação no final. Só volta para mim, por favor. Isso mesmo. Só volta um pouquinho. Então, ainda falando da essência do orgulho, ele vai falar no final que
que uma comunidade que é repleta desse tipo de pessoa orgulhosa, que levanta barreiras ao seu redor, que só pensa em si mesmo, ela esquece do mundo ao redor e ela esquece o id de Cristo. Ela esquece que há um passo a ser dado. Porque que a pessoa está tão preocupada consigo, que ela não olha mais para a comunidade, inclusive ela nega, eu posso dizer, ela nega o compartilhar do evangelho porque ela acha que ela não precisa se envolver. Entendeu? Então, será que nós não temos estado tão em si mesmados, né? Ao ponto de não olhar para a comunidade? Então, olha só, gente. Orgulho antagônico à humildade. Pode passar, por favor, Rosbem. Agora sim. E agora vamos aos textos. Dani, pode ler para a gente, por favor, Salmo 149, 4. Salmo 149, 4. Estamos lá embaixo, tá? O servo agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Então ele diz assim, olha, somos ansiosos porque não cremos que Deus suprirá nossas necessidades. Preocupamos-nos tanto com nós mesmos porque nós não estamos convencidos que Deus se preocupa conosco. O texto de Salmo 149 vai falar justamente o contrário. Ele vai dizer, ó, Deus se alegra em vocês. Deus, ele olha para vocês. Entendeu? Então parem de pensar que Deus não olha para vocês. Entendeu? Parem de tentar ser autossuficientes. Ele está dizendo para a gente, olha, Deus se alegra em você. Ele se alegra em nós quando nós começamos a viver essa vida em comunidade, quando nós nos preocupamos com o próximo. Uma comunidade humilde também entende que Deus suprirá a nossa necessidade. Mateus 6, 32. É isso? Mateus 6, 32. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pronto. Então, Deus se alegra numa comunidade humilde. Deus se alegra e Deus supre todas as nossas necessidades. Quando ele fala dos pagãos, que os pagãos correm atrás dessas coisas terrenas, justamente está dizendo, olha, não se preocupe, Deus vai suprir a necessidade de vocês. Então a gente fica correndo porque a gente não acredita que Deus possa nos suprir o que nós precisamos. O terceiro ponto que ele coloca é Deus recompensa o que é feito em segredo. Eu coloquei lá marcado, vermelho, segredo. E a Dani vai ler para a gente agora Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, secreto, segredo. Atitudes que não são atitudes de soberba. A gente não faz para aparecer. A gente não faz para ficar bem na foto. A gente não faz só por fazer. Mas a gente faz com um espírito humilde. A gente faz em segredo. Entendeu? A gente não faz pelo que a gente falou na semana passada, para demonstrar performance. Para a gente prestar um relatório aqui. Esse mês eu fiz 50 e 40 e 10 visitas. Entendeu? Eu fiz 200, eu entreguei 500 folhetos. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante, inclusive é necessário. Mas não é para que nós sejamos arrogantes, soberbos. Mas o coração humilde, ele vai olhar o que Deus, obrigado porque tu me deu a oportunidade de servir ao meu irmão, de te exaltar, de abençoar a humanidade, levando o evangelho, compartilhando com alguém, ajudando o meu irmão. E aí lá em segredo, como ele fala, ele vai te recompensar. Por quê? Porque ele se alegra em nós quando nós fazemos a vontade dele. É isso que ele está dizendo para a gente. Seja humilde. Por que você deve ser humilde? Porque Deus se alegra em quem é humilde. Por que eu preciso ser humilde? Porque eu entendo que Deus supre tudo para mim. Porque Ele é o meu Deus. Por que eu sou humilde? Biblicamente, por quê? Porque eu entendo que eu não preciso ficar alardeando para Deus e o mundo o que eu tenho feito para Deus. Entendeu? Quando na verdade eu não faço para Deus, mas eu faço pelo que Ele fez por mim. E eu lá em segredo agradeço a Ele. Deus, obrigado pela oportunidade de te servir. Obrigado pela oportunidade de servir ao meu irmão. É totalmente diferente de eu fazer pensando em alguma recompensa. De eu fazer pensando em que eu posso barganhar com Deus. E no último texto, por favor, Dani.
1 Coríntios 1:30. Isso. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ai. Repete, Dani, por favor. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus é a nossa justiça. Mas não é porque nós somos alguma coisa, mas é por causa, não é isso que diz no início do texto, por iniciativa dele. Eu sou humilde não é porque eu sou bonzinho, mas eu sou humilde, eu olho porque ele é a minha justiça. Eu atuo na comunidade porque eu sei o que ele fez por mim, não porque eu sou alguma coisa. Essa identidade do cristão ela precisa estar cravada na nossa mente. Ela precisa ser relembrada a todo tempo. Ela tem que ser chicoteada na nossa cabeça. Não é porque você é bonzinho que você vai ser humilde e servir seu irmão. Quando você pensa assim, é ao contrário. Você está sendo orgulhoso porque você acha que você é alguma coisa. E você esquece do que Cristo fez por você. Jesus é a nossa justiça. Ele nos reconciliou com Deus. Não é o meu ato de ser humilde, bonzinho, acanhado, recluso. Não é isso. Mas é o que Cristo fez por mim. Meus irmãos, a palavra ela é aquilo que eu falei lá no início. Ela, para ser colocada em prática, você precisa estar bem perto, bem próximo a ela. 1 Coríntios vai falar isso pra gente. Olha, foi pelo que ele fez. Então ele vai fechar essa parte dizendo pra gente que o consumidor, aquela pessoa que só olha no que pode ser, nos seus benefícios, ele é egoísta, porque só se preocupa em estabelecer um reino próprio, a fim de suprir as próprias necessidades. Mateus 6,33, por favor, Dani. Não sei se eu coloquei aqui. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então pronto. Não é buscar primeiro o reino de Deus, não o seu reino, né? Não é o seu reino. Pode passar, por favor? Aí olha só. Quem considera, quem confia que Deus suprirá as suas necessidades, é livre para considerar as necessidades do próximo. Se Deus me supre, se eu sei que Ele vai me suprir, se eu confio nele, eu vou olhar para o lado e vou começar a ajudar o meu próximo. Eu vou olhar para o lado e vou ter uma atitude humilde. Mas quando eu começo a não olhar para o lado, eu olho só para mim, eu quero só suprir as minhas necessidades, né? Eu esqueço da comunidade. E aí o que acontece? Aquilo que a gente tem falado aqui direto, é individual. Então, quando até se esquece de considerar o próximo, aí o Diego esquece, o Max, a Dani, o Alex, quando cada um esquece de suprir a necessidade do próximo e achar que ele precisa só suprir a sua necessidade, a comunidade perde o que a gente falou lá no início. Ela deixa de ter uma característica de uma comunidade humilde. Humilde biblicamente. E o que é a humildade bíblica, meu irmão? É quando eu me esvazio. É quando eu me esvazio. Quando eu começo a dizer assim, olha, Deus vai suprir a minha necessidade. Então eu não devo me preocupar com a minha necessidade. Eu olho para o lado e começo a me preocupar com a necessidade do irmão. E aquele irmão que está do meu lado, ele pensa da mesma forma. E aí ele olha para mim e diz assim, cara, eu preciso começar a me preocupar com a necessidade do meu irmão. E aí, meu irmão, isso exalta a Deus. E abençoa a humanidade. Conceitos como esses, na nossa atualidade, na nossa humanidade, nesse momento que a gente vive, nesse contexto que a gente vive, eles são loucura para o mundo. São loucura para o mundo. Né? São loucura para o mundo. Eu tenho visto assim, algumas coisas e a gente tem conversado. Isso vai entrando na vida das pessoas de tal forma que, assim, meus irmãos, longe de mim, vou logo abrir o parênteses. O cara, quando ele começa a se defender antes, é porque, né? Mas hoje as pessoas vocês já viram uma expressão assim, pai de pet? Mãe de pet? Vocês já viram isso? Não? Não? Já. O Max já viu. O Max tá antenado ali. As pessoas agora, elas são pais de animais. Mãe de cachorro. Pai de pet.
né? Não tem o pet shop. Agora o negócio é ser mãe de pet. Gente, o que é isso? As pessoas estão vivendo num núcleo tão pequeno que elas não querem nem mais ter filho, pô. Elas já querem ser mãe de bicho. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter os animais são bons. Inclusive, eu estou até comprando um animal agora para minha filha. Eu vou dar um peixe para ela. Um peixinho de... Entendeu? Vou dar um peixinho para ela, né? Eu fico pensando, meu Deus, que maldade fazer isso com peixe, né? Deixar ele dentro do aquário. Eu vou repensar essa minha... Acho que eu vou dar um cachorro. Gente, não existe isso. As pessoas estão tão em si mesmadas. Elas estão preocupadas tanto com elas. E vou para o outro, para a gente não fazer os dois lados. Não vou para outro, não. Todo mundo vai ter que ter filho. Agora, não é isso. Não é isso. Mas, vamos parar um pouco para pensar. As pessoas estão pensando tanto nelas. E dependendo tão pouco da graça e do amor de Deus. E de olhar para o próximo. Que elas não conseguem se relacionar ao ponto de, quem sabe, eu não posso ter um filho, tenho limitações. Deus não foi lá na sua soberania. Ele não me abençoou com um filho. Puxa, será que não é o caso? Não é o caso, olha só, não é o caso de eu adotar alguém, de eu ajudar alguém, de eu olhar para o lado. Mas em compensação, não. Por que vocês estão dizendo que o Sérgio está falando? Porque eu tenho visto isso corriqueiramente na minha área profissional. Palestras em que eu vou, palestras que eu escuto, que a pessoa ela se identifica. Tenho tal formação e sou mãe de pet. Eu tenho tal formação, faço não sei o que e sou pai de um pet. Aí eu fico olhando aquilo e eu não escutei. Assim, eu estou falando para vocês porque é uma coisa que tem sido corriqueira. Porque elas estão tão ensimesmadas, elas estão tão sem humildade, elas estão tão preocupadas em não se relacionar. Por quê? Porque amor requer esforço, sacrifício, né? Requer o quê? Envolvimento. Requer talvez uma ligação na madrugada, né? Requer talvez uma visita no horário que a gente queria estar no futebol, né? Mas a humildade que vem ao meu coração me pressiona a fazer a vontade do meu Deus, a botar em prática o que eu olho aqui. Então, quando eu começo a entender que Deus vai suprir a minha necessidade, eu começo a olhar para a necessidade do meu irmão e agir. E agir. Começa no indivíduo e se estende para a comunidade. Quando cada um começa a pensar assim, a nossa comunidade ela muda. Ela realmente fica uma comunidade, centrada no Evangelho. E uma comunidade centrada no Evangelho, um dos frutos, como a gente viu no início, é a humildade. Pode passar, meu irmão. No texto do livro, se você observar na página 71, ele está afirmando. Ele está afirmando. Se você tiver com o livro texto aí, você vai observar que ele afirma. A graça de Deus nos transforma em servos. Mas aí eu fiquei pensando, não sei nem se eu coloquei servo, né? Aí eu peguei e parafraseei dentro do meu estudo e fiz a seguinte aplicação aí, a seguinte pergunta para cada um fazer e eu me fiz lá na hora. A graça de Deus já me transformou em servo? Hein? Essa é uma pergunta que precisa latir aí na nossa cabeça. Já que estamos falando de pet, né? Ela precisa gritar aí na nossa cabeça. Será que a graça já me transformou em servo? Porque pela afirmação do texto aqui, a graça ela transforma você em servo. Ela mostra para você que você precisa se esvaziar. Meus irmãos, ele continua. Abrimos mão dos nossos direitos com alegria e procuramos servir a Deus e ao próximo. Quando a graça transforma a mim, a você, em servo, eu sirvo a Deus com alegria. Desculpa, eu deixo os meus direitos e sirvo a Deus com alegria. Eu não me importo com os meus direitos, mas eu me importo em fazer a vontade do meu Deus, porque eu sou um servo. Eu humildemente esqueço de cuidar um pouco
da minha vida, dos meus afazeres, das minhas preocupações, das minhas necessidades, e olho para a comunidade e vejo o que a comunidade está precisando. Será que a graça de Deus já transformou você em um servo? Se ela não transformou, presta atenção. Observa, pratica, busca. Observa, pratica, busca. Pode passar, por favor? Aí olha só. Humildade só pode ser experimentada pela contemplação de Jesus. Nós chegamos aonde agora nós vamos começar a caminhar na vida de Jesus Cristo. Agora nós começamos a caminhar na vida de Jesus Cristo. A humildade só pode ser experimentada pela contemplação de Jesus. O que é contemplação? Eu não marquei lá, mas é bom a gente... O que é contemplar? Quem já contemplou aqui o pôr do sol? Um belo pôr do sol? Ninguém? Meu Deus do céu. Vamos lá, melhor. Opa, o Henrique levantou a mão ali. Ó. O Henrique já contemplou. Quem já contemplou uma... Deixa eu pegar aqui Roraima, vamos olhar. Quem já foi ali na Orla Taumanã? Taumanã, né? Quem já deu uma olhada ali num luar? Se você não fez isso, aproveite aqui a Orla Taumanã, sente lá, tem uns banquinhos, noite de lua, dê uma olhada lá. É muito bonito você ficar olhando aquilo. Há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar. Não tem lá o Corcovado, lá no Rio de Janeiro, né? Se você vai lá e você fica lá no Corcovado, Corcovado Pão de Açúcar, né? E aí eu fui lá uma vez, rapidinho, fui numa manhã, correndo, mas eu parei lá um tempo e fiquei olhando aquela... Gente, é um espetáculo, é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. E aí Deus abençoou e eu tive a oportunidade de ir a segunda vez lá. Mas quando eu fui da segunda vez, eu separei uma manhã inteira para ficar lá em cima, olhando e contemplando a beleza de tudo aquilo que Deus fez. Você olha lá de cima, você vê uma pista de avião, você vê um avião descendo e subindo, e você fica olhando. E aí eu estava lá em cima e contemplando aquilo e olhando, dizendo, puxa, Deus é bom e Ele cuida da gente, que coisa maravilhosa, olha só a beleza, como Ele se revela na natureza. Contemplando, olhando, admirando, né? Como é bom. E Ele diz assim, olha... Humildade só pode ser experimentada pela contemplação de Jesus. Você só pode experimentar quando você olha para Cristo. E por que eu dei ênfase na contemplação? Justamente pelo próximo texto, que a Dani vai ler para a gente. Dani Guerreiro, vamos lá, minha irmã. Mas ele está aqui também, se você quiser, mas pode ler aí, não tem problema não. Pode passar, por favor, meu irmão. Olha lá. Filipenses 2, de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Não precisa nem explicar, né? Não precisa nem explicar. Quando eu olho para Cristo, que se esvaziou a si mesmo, embora Ele fosse o quê? Deus. E aí eu olho para mim, Cédric, e eu não quero me esvaziar, eu só posso dizer que horrível posição para o cristão. Eu olho, contemplo o que Deus fez. Contemplo o que Jesus fez. Que Ele se esvazia e Ele se transforma em quê? Em servo. Aí eu olho para mim e digo, não, eu não posso servir ao meu irmão. Por quê? Porque eu sou orgulhoso demais para fazer isso. E ele dá uma ordem no início. Não é não, Davizinho? Ele dá uma ordem. Né, tio? É isso mesmo. Ele dá uma ordem clara. Seja a atitude de quem? De vocês, a mesma de Jesus Cristo. Eu contemplo o que Cristo fez. Eu olho para o que Ele fez por mim. Que ainda que Ele... Embora Ele sendo Deus, Ele não considerou ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, Ele é Deus. E ainda assim Ele se esvaziou, se colocou em forma de servo. Quantas vezes eu paro para esse versículo, para esse texto, e esqueço de contemplar o que Cristo fez?
como meu exemplo absoluto de servo. E aí eu prefiro não servir meu irmão. Eu opto em não servir meu irmão, né, Thalita? Por quê? Porque eu não quero me esvaziar de mim mesmo. Eu não quero tirar um tempo. Eu não quero fazer nada. Por quê? Porque simplesmente eu não ajo com humildade bíblica. Eu não ajo com humildade bíblica. Um texto desse, ele deve fazer a gente parar e pensar um pouco. E aí eu olho, poxa, se Jesus fez, né? Quem é que eu penso que eu sou para não obedecer e não fazer? Quem sou eu para não buscar esvaziar de mim mesmo e ajudar de forma humilde meus irmãos? A humildade, meus irmãos, ela só vem ao nosso coração de forma correta quando nós contemplamos o que Cristo fez por nós. Quando eu olho para a obra da redenção em Cristo Jesus, quando eu olho para a obra da redenção em Cristo Jesus, eu tenho que agir, eu tenho um agir humilde. Ou eu preciso ter esse agir. Você tem visto que a gente tem... e eu vou... Pena que as próximas lições não são mais comigo, né? E aí eu vou ter que estudá-las também para poder, né, internalizar isso. Mas isso aqui, gente, o que eu queria dizer, pena que eu não olhei com tanto carinho antes para esse material. O material é excelente. Por quê? Porque ele vai direto na nossa vida como comunidade, nas nossas atitudes como cristão. Né? Se nós não estamos alegres, se nós não somos alegres, se nós não somos humildes, longe nós estamos de ser uma comunidade centrada no Evangelho. E eu falo no nós, sempre levando para o indivíduo. Se eu não sou alegre em Cristo, se eu não sou humilde, eu estou longe de fazer parte de uma comunidade que realmente tem essas características, que tem desenvolvido esses frutos. Nosso exemplo absoluto de servo é Jesus. Porque ele era Deus, ele é Deus, ele se esvaziou de tudo isso. E ele veio e serviu, e nós sabemos o que aconteceu com ele. Pode passar, por favor. Dani, Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Eu repeti lá, Jesus é o nosso exemplo absoluto de servo. Ele não veio para servir, mas ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Olha o destaque lá, não, mas para servir. Nós somos servos. Nós precisamos servir. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos ser humildes. 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 Próxima. Dani. 1 Timóteo 1, de 15 a 17. Vai lá. Não, paciência, sem problema. Mas no seu ritmo aí. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Olha só, Cristo Jesus, eu destaquei, veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Gente, eu sou Paulo falando que ele era o pior dos pecadores. Nós olhamos com a mesma visão. Mas lá no final também, ali no meio, ele diz Cristo Jesus, para que o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Ainda que nós sejamos os piores dos pecadores, Cristo demonstra a sua paciência. Ele demonstra a sua paciência sendo servo. Ele veio para salvar. Ainda assim, ele veio e nos salvou. Ainda que nós sejamos os piores dos pecadores. Aí nós não olhamos para nós como piores dos pecadores. Nós não nos sentimos dessa forma. Não há essa consciência em nós. Tá certo? E ainda assim nós não queremos servir ao irmão. Quando Cristo olhou para nós e disse, olha, eu vou demonstrar graça com vocês de uma forma tal e paciência de uma forma tal que ainda que vocês sejam o pior dos pecadores e eu seja o Deus soberano, o Deus perfeito, o Deus imaculado, o Deus sem pecado, eu vou demonstrar graça com vocês. Eu vou servir vocês e ao Pai
indo à cruz e salvando cada um de vocês. Eu vou ser humilhado por causa de vocês. E aí eu olho para a minha vida e digo, não, eu não posso ser humilde. Entendeu? Vocês entendem por que ele afirma que a humildade tem a ver com contemplação do que Jesus Cristo fez? Porque quando eu olho para o que ele fez e quando eu olho para quem eu sou, a minha atitude, meus irmãos, é de servo. Ela deve ser de servo. Ela não pode ser de uma pessoa orgulhosa, que não consegue tirar um tempo para, quem sabe, ajudar um irmão ou ajudar o próximo. Quando Cristo se desfez de tudo o que ele é, para vir com paciência, salvar pecadores como nós. A humildade tem a ver com isso. E aí ele diz que quando eu não tenho essa consciência, eu começo a barganhar com Deus. Foi o que eu quis destacar aqui com esse texto embaixo. Eu fico começando a dizer, não, Deus, eu fiz isso, por isso tu tem que fazer isso para mim. Se fez X, Deus tem que fazer Y. Não funciona assim. E aqui o que ele está dizendo? Está dizendo, olha, às vezes eu vou servir esperando que Deus faça alguma coisa para mim. Quando não funciona assim. Eu faço porque eu sei o que ele já fez por mim. Eu sirvo ao meu irmão porque Cristo serviu a mim primeiro, quando ele veio ao mundo e cumpriu tudo que o Pai tinha definido lá antes da fundação do mundo. Humildade bíblica, meus irmãos, tem a ver com isso. Humildade bíblica tem a ver com contemplação do que Cristo fez por nós. Pode continuar lá, 1 Coríntios 4, 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Todos nós somos servos de Cristo. Todos nós. E nós precisamos estar ligados, enraigados, colocados a serviço dele, a serviço da comunidade. Esses conceitos que a gente vem trazendo nessa manhã aqui, eles precisam estar bem fundamentados na nossa mente. E eles não podem ser só 1h30 minutos aqui que nós vamos passar. Eles precisam ser constantemente relembrados e reavivados na nossa mente. Nós somos servos de Cristo. Nós servimos também a comunidade. Com as nossas vidas, com o nosso tempo, com os nossos bens. Se a nossa comunidade ela é uma comunidade que busca está centrada no Evangelho, um dos frutos é a humildade. A humildade para reconhecer quem nós somos e a humildade para reconhecer qual é a nossa missão. A nossa missão... Pode chegar com... Só um pouquinho, Jax, que ela vai chegar com o microfone lá. O Jax vai falar lá. Me lembrei agora de uma expressão aqui, estou traçando a questão humildade e orgulho, né? Uhum. O orgulho, ele excessivo, né? Ele pode criar um estresse, né? Sim. E uma patologia muito grande depois, a depressão, né? Porque ele se distancia da comunidade, de ser servo, né? De ajudar o próximo. E também. Antes desse texto aí você citou a barganha. E essa pessoa, com essa patologia espiritual, né? Tenta barganhar, ou barganha Deus e também o próximo. Então é muito perigoso, né? Uma pessoa que tem essa patologia espiritual, com esse tipo de orgulho excessivo. Sim. Né? Não é uma regra geral, mas faz parte do tema, sim. Né? Que é a depressão. Muito sim. perigoso aí. Eu me preocupei quanto a essa questão. Sim. Foi aquilo que a gente falou. Lembra da essência do orgulho que a gente conversou aqui há alguns slides atrás? Lembra? Da essência do orgulho. Se puderes puxar, só pra gente... Marca aqui, que é a 1 Coríntios, aí volta lá e a gente já vai pra frente. Tá? Só fazendo pegando a fita cassete, colocando uma canetinha e rebobinando. Lembram dessa aí? Eu fui lá atrás. A essência do orgulho é a preocupação com você mesmo.
não em todos os casos, mas em alguns casos das pessoas que desenvolvem essa atitude depressiva, é que elas estão tão preocupadas tão preocupadas com o estado de espírito, como elas estão, que elas não conseguem olhar ao redor e perceber que a comunidade pode ajudar. Irmãos podem ajudar, pessoas podem ajudar, bons também profissionais cristãos podem ajudar. E aí elas mergulham num poço. Por quê? Porque às vezes ela tem o orgulho de não entender, ou a falta de humildade de não olhar para o lado e pensar que ela pode ser ajudada por alguém. E quem melhor, ou o que melhor senão Cristo para nos ajudar nessas situações? Do que o Evangelho de Cristo. Olhar para quem Ele é, olhar para o que Ele fez e buscar ajuda. Né? E aí a comunidade, preparada para isso, centrada no Evangelho, tendo como aquele esvaziamento também de si mesmo, se envolve com aquela pessoa, se envolve com aquele irmão, se envolve com o problema dele e aí tenta ajudar. Então vocês percebem que a ajuda ela deve estar dentro da comunidade. Entendeu? Seja para orientar, seja para indicar, seja para demonstrar, seja para caminhar junto. Mas quando eu coloco barreiras ao meu redor e digo que eu não preciso de ajuda, principalmente dessa, né? Às vezes a gente diz, não, isso aí não é caso de... Não tem mas sim, mas... será que não? Né? Será que com a comunidade participando, a gente junto, não é muito mais fácil vencer essa barreira? Então, assim, a depressão, muitas vezes, ela justamente é isso. Ela desencadeia por, às vezes, a pessoa não querer a ajuda. Meus irmãos, a gente não pode estar adversar, nem... Às vezes é por orgulho. Né? E aí eu preciso olhar para a palavra e dizer, olha, eu preciso ser humilde para baixar as guardas e pedir ajuda. Vamos voltar lá para 1 Coríntios? Então, nós somos servos de Cristo, nós somos encarregados do ministério dele. Pode passar? Aí eu botei vamos parar um pouquinho aí. Para um pouco, pensa um pouquinho. Como servo de Cristo, essa é uma pergunta para a comunidade Batista Videira, nessa manhã do dia 10 de novembro, às 10h40. Como servos de Cristo, vivemos para servir ao próximo? Por amor a Jesus e para a glória de Deus? Será que eu tenho vivido para ajudar o meu próximo? Será que eu tenho vivido para servir ao meu próximo? Eu coloquei de novo uma pergunta. Por quê? Porque o texto ele traz uma afirmação. Se eu sou servo de Cristo, eu vivo para servir ao próximo. E eu vivo para servir ao próximo porque isso glorifica a Deus. Só que eu trago a pergunta justamente para a gente parar e pensar, será que eu tenho vivido a minha vida dessa forma? Será que eu tenho servido ao meu próximo? E aí ele fecha dizendo o quê? 2 Coríntios 4:5. Por favor, Dani. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Então nós não pregamos a quem? A nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus. E a nós mesmos como servos por causa de Jesus. Nós só somos servos por causa de Cristo. Quando nós começamos a ser servos por causa de nós mesmos, nós estamos incorrendo em autossuficiência, em autojustificativa. Então lembre sempre disso, você serve por causa de Cristo. Você serve por causa de Cristo. E aí ele diz aqui no final, já partindo para o final, que a humildade ela envolve mais do que intelecto. Não é só entender. Mas o que você precisa fazer? Você precisa refletir sobre a sua graciosa humildade para conosco. A humildade de Deus para com a gente. Eu não posso só entender, eu tenho que olhar para Deus e ver o que Ele fez por mim. E aí, ele fecha aqui, né, dizendo, olha, por que eu preciso refletir? Para que o meu coração seja o quê? Para que o meu coração seja amolecido e modificado. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, e aí eu me submeto a tudo isso, com humildade, o meu coração vai sendo modificado e amolecido. E aí eu vou me preocupando mais, vou me esvaziando mais, vou sendo mais servo. Fechando,
o alvo, né? Eu sempre boto lá, pode fechar lá. Eu sempre coloco como alvo, né, de uma comunidade centrada no Evangelho, que acerta o alvo. Ficaremos cada vez mais alegres e altruístas, bondosos, olhando, né? O altruísmo é você olhar para a necessidade do outro, à medida que nos deleitamos em servir a Deus. Cara, isso aqui olha, é um prêmio. Servir a Deus ao servir ao próximo em nossa comunidade. Servir a Deus ao servir ao próximo. Quando eu sirvo ao meu irmão, quando eu me envolvo com as necessidades dele, eu estou servindo a Deus. Deixando para trás a nós mesmos para servir a quem ainda não conhece Jesus. Quando eu sirvo ao próximo, eu estou exaltando a Deus e abençoando aqueles que estão ao meu redor. Ele vai fazer no final. Então lembre sempre disso. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo ao próximo. E ele vai fazer um exercício. Esse exercício é um exercício interessante. E ele coloca até o nome de um filme, né? Orgulho e Preconceito, né? Não tem muito a ver com o filme aqui, mas eu acho que ele disse, pô, vou fazer um trocadilho aí, né? E ele faz aqui, ele dá 3 passos lá, né? Primeiro que é aquele orgulho arrogante, que é o que a gente tem falado aqui, que é aquele orgulho que você precisa estar no controle. Ele dá uma série de características aí. Quem não tiver, depois a gente pode passar, que ele vai falar que às vezes você precisa estar no controle, você é muito perfeccionista, tá certo? Ou você é insensível. Então ele vai dando uma série de características do cara que é orgulho, que tem o orgulho arrogante, né? Que diz assim, não preciso de nada. Aí logo em seguida, ele já faz um contraponto. No próximo exercício, ele diz assim, tem o orgulho medroso, que é diferente do orgulho preconceituoso, do orgulho arrogante. O arrogante é aquele que se acha, né? Já o medroso é aquele que ele já, né, não se preocupa, ele já é muito acanhado. Ele tenta contemporizar tudo, né? Por quê? Porque ele acha que não, ele tem que, quanto máximo que ele evitar de problema, melhor para ele, né? E aí, meus irmãos, as características que ele coloca são características que a gente se identifica. E é um exercício para a comunidade. Você vai olhar o orgulho arrogante, todas as características que ele tem. Aí você vai olhar o orgulho medroso e todas as características que ele tem. E no final, que é a última parte, ele faz umas perguntas comunitárias. Aí eu achei legal. Aí eu achei interessante. Ele faz umas perguntas para nós como comunidade. Ele diz, olha o orgulho orgulhoso, não. Olha o orgulho arrogante e olha o orgulho medroso. E agora olha para o nosso meio e vê se você identifica. Aí eu coloquei as perguntinhas. Está pequeno, mas a gente vai ler. Na nossa comunidade, esse é o exercício de agora. Você percebe uma tendência a um perfil consumidor e não um coração de servo? Na comunidade agora, olhando ao redor. Aí ele faz uma outra pergunta. Aí ele vai pressionando, vai espremendo. Nós nos concentramos em nossas necessidades a ponto de não termos energias para os de fora? Aí ele pega o torniquete e aperta mais um pouco. Estamos satisfeitos com a companhia um dos outros e nos fechamos para outras pessoas que poderiam ser bem recebidas no grupo? Aí ele aperta mais ainda a morsa. Aí ele fala o seguinte, somos indiferentes em relação às formas com as quais poderíamos servir a outras pessoas como grupo? Aí ele fecha. Ele dá o último nó. Se esses elementos estão presentes na nossa vida comunitária, de que maneira o arrependimento e a fé devem se manifestar entre nós? Ele vai dizendo assim, se na sua comunidade você olha as características que eu acredito que cada um já olhou lá do orgulho arrogante, e depois se você olha as características do orgulho medroso, e você identifica todas essas características dentro da nossa comunidade, como é que você responde a última pergunta?
Faltou, né? Mas eu vou ler. Se esses elementos estão presentes na nossa vida comunitária, de que maneira o arrependimento e a fé devem se manifestar entre nós? Se todas essas características que foram colocadas, ou algumas que são elencadas aí, tanto do orgulho arrogante como do orgulho medroso, eles estão aqui no nosso meio, como comunidade, como é que nós temos agido? Como é que nós temos reagido como indivíduos? E para terminar, eu vou pedir, não está no texto, tá? Não está no texto da... Mas eu vou pedir para vocês abrirem lá em Mateus 5. A gente já está terminando, tá, gente? Eu tenho um professor que ele diz, ó, quando você diz que está terminando, você tem que terminar. Então é o último versículo, tá? Mateus 5, 3. Ele diz o seguinte, na nossa versão na NVI: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Há algumas traduções que dizem bem-aventurados os humildes, né? E tanto faz, pobre de espírito, humilde de espírito. Pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, aí eu vou lá em Romanos 2 e 3. Olha só, vou fazer um paralelo aqui. Mateus 5, 3 com Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, no céu só vai ter gente humilde. É isso que o texto está dizendo aqui. No céu só vai ter gente humilde. Não vai ter outro tipo de gente lá. Então, tudo que a gente conversou hoje precisa ser praticado na nossa vida. Quando você trata das bem-aventuranças, e essa é a primeira, há um autor que diz o seguinte, ela está aí não é por acaso, ela está aí porque ela começa com um processo de esvaziamento. As próximas todas é um processo de enchimento. Eu preciso ser pobre, eu preciso ser humilde de espírito, eu preciso me despir para que eu entre no reino dos céus, para que eu sirva meu irmão. No céu, meus irmãos, só vai ter gente humilde. Vamos orar? Ah, Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, ela é eficaz, ela faz a diferença, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, como comunidade, a aprender mais de Ti, a estarmos firmados mais nela, a buscarmos mais, ó Deus, desenvolver esses frutos que nos levam a ser uma comunidade centrada no Evangelho, Pai. Eu te peço, ó Deus, que Tu nos dê um coração humilde para entender, ó Deus, que nós precisamos servir mais ao nosso irmão. Que nós precisamos, ó Deus, abandonar mais as nossas necessidades e olhar mais para o lado e para os nossos irmãos. Nos ajuda com Teu Espírito, Pai, que habita em nós. A pensar mais nisso, a viver mais isso. Sabendo, ó Deus eterno, que Tu para nós é o maior exemplo de humildade, Senhor. Tu, Senhor, sendo Deus, veio aqui, morreu terrível morte por causa do meu pecado, Senhor. Quebranta, ó Pai, o meu coração, o coração dos meus irmãos, para que a gente possa, Senhor, nos despir de toda a arrogância, nos despir de todo medo, ó Pai, nos despir de toda a autossuficiência e colocar em prática, ó Pai, a verdadeira humildade, o verdadeiro serviço cristão, Pai.
sabendo quem nós somos em Ti, Pai. Qual a identidade nova que Tu nos deste em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tão grande salvação. Obrigado porque Tu é o nosso Deus. Obrigado porque Tu tem, ó Deus, cuidado de cada um de nós. Ó Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que Tu nos ajude. Nos ajuda, ó Pai, a sermos mais humildes, reconhecendo o Teu senhorio. Nos fazes, ó Pai, servos mais comprometidos, sabendo, ó Deus, e reconhecendo a quem nós servimos. Cuida da gente agora no retorno para casa. Olha por nós, ó Deus, no culto dessa noite. Cuida daqueles irmãos que não puderam estar conosco essa manhã. Cuida daqueles que vão fazer prova agora, como nós já oramos aqui. Obrigado pela nossa comunidade, Senhor. Obrigado pela igreja. Porque ela desempenha, ó Deus, um papel muito importante na nossa vida, ó Pai. Ela nos faz, ó Pai, perceber que sem a prática do Evangelho, ó Pai, somos simplesmente fariseus, Pai. Precisamos, ó Deus, praticar o que Tu tem nos ensinado de forma tão clara na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Em Teu nome, Pai, eu oro. Em Teu nome eu agradeço, Senhor Deus. Amém.